Oi, oi pessoal! Na aulinha de hoje nós vamos estar fazendo esta botinha em lã de 9 centímetros, que calça aí aproximadamente um bebezinho de 1 a 3 meses. Vamos para nossa aula. Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal. Eu sou Luciane Leite e para a aulinha de hoje nós vamos estar precisando de uma tesoura, agulha para costurar os botões, um parzinho de botão da sua preferência e ainda minha lã mais bebê, agulhinha de 2 milímetros e também a solinha de 9 centímetros. Então vamos começar a nossa aulinha. Aqui eu dobro a minha solinha, aperto aqui e ela já mostra onde fica o meiozinho aqui, ó. Fica entre esse ponto e este, bem aqui. Então, aqui eu entro com minha agulha por trás e nós vamos fazer a primeira carreira em ponto baixo relevo. Eu entro com a minha agulha por trás, entro pela frente no próximo ponto e aqui eu já puxo o meu fio por dentro dos 2 pontos que eu passei a agulha. Aí aqui eu pego a ponta do fio, passo por cima da minha agulha, seguro e laço a agulha no ponto, na linha e puxo por dentro das 2 laçadas, fazendo aqui o meu primeiro ponto. Aqui eu vou subir com uma correntinha no mesmo ponto, de trás para frente. E agora no próximo, da frente para trás. E puxo o fio pelos 2 pontos. E aqui eu faço o meu ponto baixo. Novamente. No próximo ponto, que é onde sai aqui o ponto que eu terminei agora, a linha, o fio sai daqui, então é aqui mesmo que eu vou entrar e entrar no próximo e trago o fio por dentro dos 2 pontos lá para trás. E aqui eu finalizo o meu ponto baixo. Novamente vou mostrar aqui para vocês. Bem aqui, nós entramos no próximo pela frente. E puxa pelos 2 pontos e finalizamos o nosso ponto baixo. E nós vamos continuar fazendo este ponto baixo relevo por toda a carreira, contornando toda a solinha até chegarmos aqui. No último ponto eu volto com vocês para a gente fechar a carreira. Voltei aqui com o meu, já contornei toda a solinha com o ponto baixo relevo. Eu gosto de subir com esse ponto porque ele dá esta inclinadinha aqui, ó. Ele fica bem dobradinho para cima, eu gosto muito desse ponto. E aqui nós vamos fazer o nosso último ponto baixo relevo, que entra no mesmo lugar onde sai o outro e entra no próximo ponto e nós fazemos aqui o nosso ponto baixo. Aqui é o nosso primeiro ponto e é nela que nós vamos fechar a nossa carreira com um ponto baixíssimo. E aqui nós fechamos a nossa carreira e nós, no mesmo lugar, nós vamos fazer um ponto baixo. No próximo, que é este ponto aqui, já escondendo os fios, nós vamos fazer mais um ponto baixo. Já temos aqui 2 pontos baixos. Mais um ponto baixo e nós vamos fazer
toda esta carreira em pontos baixos e escondendo esses fios, essas pontinhas de fio que ficaram do início do trabalho. A nossa carreira de ponto baixo relevo foi a primeira, a segunda ponto baixo normal, e nós vamos fazer esta carreira de ponto baixo normal e mais 3. No total, nós vamos ficar com 4 carreiras de ponto baixo normais e uma carreira de ponto baixo relevo. Então, eu vou fazer as minhas 4 carreiras de ponto baixo normal e eu volto com vocês com minhas carreiras prontas. Aqui, pessoal, já fiz as minhas carreiras de ponto baixo. Nós ficamos aqui com uma carreira de ponto baixo relevo e 4 carreiras de ponto baixo. E agora nós vamos fazer a nossa primeira carreira de diminuição. Aqui eu já fiz as marcações e daqui de trás, do começo para cá, eu já contei 21 pontos e marquei. Aqui eu já contei 21 pontos e marquei. Aqui na parte da frente nós temos 28 pontos e nós vamos fazer aqui 14 diminuições. E nós vamos começar a nossa carreira de diminuição fazendo um ponto baixo, mais uma correntinha, que vai ser o nosso primeiro ponto alto. E nós vamos fazer os nossos primeiros 21 pontos de pontos altos. Então, aqui nós já temos o primeiro, aqui nós já temos o segundo, o terceiro, e nós vamos fazer 21 pontos. Chegamos aqui nos nossos 21 pontos altos e agora nós vamos fazer as nossas 14 diminuições. As diminuições nós já aprendemos no nosso sapatinho para customizar. Eu vou deixar o link dele bem aqui em cima. Vocês podem dar uma conferida lá. Aqui nós já fizemos agora a nossa primeira diminuição. Segunda. Terceira diminuição. Quarta diminuição. Importante que você prenda e deixe essa correntinha aqui bem justinha, para as diminuições não ficarem com ponto folgado. Então, laço, faço a metade do ponto alto, laço, puxo o fio, puxo por 2, aí faço aqui outra metade do ponto alto, agora laço e passo pelas 3 laçadas. Novamente, laço, puxo a primeira laçada, passo por 2, laço novamente, puxo novamente o fio, puxo o fio novamente por 2 laçadinhas, ficando com 3. E agora, passo por todas, fechando aqui o nosso ponto de diminuição. Então, eu vou fazer as minhas diminuições por 14 vezes até chegar aqui neste ponto. Quando eu chegar lá, eu volto com vocês. Então, pessoal, já voltei aqui, já fechei aqui a minha carreira no primeiro ponto alto com um ponto baixíssimo. E aqui está ficando o nosso sapatinho. Já fizemos aqui esse rostinho, essa diminuição. E agora nós vamos para a nossa próxima carreira. E nós vamos fazer um ponto baixo. No próximo ponto, outro ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. E nesta carreira nós vamos fazer 19 pontos baixos. Nós vamos fazer os pontos baixos até aqui, 2 pontos antes da nossa primeira diminuição.
1, 2. Então, nós vamos fazer até aqui. 19 pontos baixos. Eu vou fazer os meus e quando chegar com os 19 aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui com os meus 19 pontos baixos, faltando 2 pontos para a primeira diminuição. E agora, nesses 2 pontos, nós vamos fazer um ponto médio e o outro ponto médio. Dois pontos médios. Na primeira diminuição, nós vamos começar a fazer novamente diminuições. Então, pego aqui o primeiro e aqui pego a segunda diminuição e faço uma diminuição. Agora faço no próximo ponto um ponto alto, no próximo outra diminuição em cima das diminuições da carreira anterior. No próximo, uma diminuição, um ponto alto, aliás, no próximo, um ponto alto, no próximo, outra diminuição. No próximo, um ponto alto. E no próximo, uma diminuição. No próximo, um ponto alto. E no próximo, outra diminuição. E aqui nós ficamos com 5 diminuições intercaladas com um ponto alto. Vamos contar aqui. Uma diminuição, um ponto alto. Duas diminuições, um ponto alto. 3 diminuições, um ponto alto. 4 diminuições, um ponto alto. E quinta diminuição, 2 pontos médios nos próximos pontos. Um ponto médio aqui, no próximo ponto, e no próximo ponto também outro ponto médio. E nós vamos terminar esta carreira com os 19 pontos baixos que nós começamos deste lado aqui. 3, 4, 5, 6. Eu vou terminar os meus e quando chegar aqui no final, eu volto com vocês para nós começarmos a próxima carreira. Já voltei, terminei minha carreira, já fechei minha carreira com ponto baixíssimo no primeiro ponto da carreira. E aqui nós vamos começar a nossa próxima carreira. Eu vou começar, para vocês verem que não tem diferença nenhuma de começar com um ponto baixo ou com um ponto corrente. Eu vou começar esta carreira com ponto corrente. E vou fazer mais 18 pontos baixos. Vou totalizar 19 pontos baixos, contando com a primeira corrente, que vai estar aqui contando como primeiro ponto baixo. Então, vou fazer aqui meus 19 pontos baixos. Vou adiantar o meu e volto com vocês. Os meus 19 pontos baixos terminaram aqui. E os próximos 2 pontos são os 2 pontos médios. Então, em cima desses 2 pontos médios, nós vamos fazer novamente 2 pontos médios. Um ponto médio neste primeiro ponto e outro ponto médio no próximo ponto. E aqui, em cima das nossas diminuições, nós vamos continuar fazendo diminuições. Aqui nós vamos fazer 5 diminuições sem ponto alto, somente as diminuições.
Uma, duas, três, quatro, e 5 diminuições. A nossa última diminuição ficou aqui em cima do primeiro ponto médio da carreira anterior. Aqui dos 2 pontos médios que nós fizemos, a diminuição pegou a última diminuição e o primeiro ponto médio. Mas não dá diferença, não fica torto, pode fazer sem medo e ele vai dar certinho. Então, nos 2 próximos pontos, nós vamos fazer os 2 pontos médios. Primeiro ponto médio e segundo ponto médio. E aqui nos resta agora 18 pontos baixos. Nós começamos desse lado com 19, mas por causa dessa diminuição em cima do primeiro ponto médio, nós vamos terminar esse com 18 pontos baixos. E eu já vou adiantar a minha carreira e volto com vocês quando chegar aqui e já finalizo também a minha carreira para a gente começar a próxima carreirinha. Já voltei aqui com a minha finalizada. Eu fechei a minha carreira naquela primeira correntinha que nós fizemos e volto aqui mostrando para vocês que não tem diferença nenhuma. Então, a nossa próxima carreira nós vamos fazer toda em ponto baixo, pegando apenas as laçadinhas de trás. E vou fazer agora o meu ponto baixo. Vou iniciar essa carreira com um ponto baixo. Primeiro ponto baixo, segundo ponto baixo, só pegando esta laçadinha de trás do ponto. Não pego as duas mais, vou pegar somente a de trás. Somente a laçada da parte de trás e ele vai dando esse vinco aqui, ó. Vai ficando aqui com os pontinhos da outra, com as outras laçadinhas do ponto pra frente. E a gente vai pegando aqui só a parte de trás do ponto. E aqui eu vou contornando todo o caninho com esse ponto baixo só na laçada de trás. Eu vou contornar o meu e já volto com vocês. Voltei, pessoal, e aqui nós vamos começar a fazer a parte do fecho. Aqui nós vamos nos basear por esta carreira de ponto alto. Então, aqui onde está a nossa última diminuição, nós vamos contar 1, 2, 3, 4. No quinto, nós vamos subir e vamos fazer a marcaçãozinha. Então, aqui onde está a nossa marcação, nós vamos colocar a agulha. E aqui eu também gosto de prender dessa forma. E prende aqui, passa uma voltinha na agulha com a ponta do fio. Puxa aqui para apertar mais um pouco. E faz aqui a minha primeira correntinha. Porque já prende essa perninha aqui e ela não sai. E aqui nós vamos fazer mais 9 correntinhas para totalizar 10 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós cortamos o fio
e puxamos aqui mais uma correntinha só para apertar essa laçadinha e ela não desmanchar. Essa daqui não vai valer como uma correntinha, somente as 10 que nós fizemos. Essa parte de trás nós vamos arrematar logo também. Deixei ela aqui no último ponto para vocês verem como vou fazer o arremate desta carreira com daquela forma que eu gosto de fazer, que é com a emenda invisível. Então aqui eu puxo o fio, aí venho aqui, passo o primeiro ponto, que é este aqui que nós começamos, e vou para o segundo. Passo a agulha para trás e puxo o fio para frente. E venho aqui de onde saiu a linha, de trás para frente, e puxo o fio para trás. Ficando dessa forma, invisível, sem emenda alguma. E aqui é só dar a arrematada. Eu gosto de arrematar com agulha de tapeceiro, porque é mais fácil do que a agulha de crochê que a gente estiver trabalhando. Ela já é grossa, a pontinha aí dificulta o arremate. Aí eu passo aqui e já faço aqui um nozinho. Aperto bem. E este fio aqui, quando a gente estiver trabalhando o cano, ele já vai escondendo aqui. Deixa ele menorzinho e a gente já vai escondendo ele por aqui. Então, vou diminuir também essa pontinha. Pronto. E aqui agora nós vamos contar 1, 2 e no terceiro vamos colocar nossa agulha 2 pontos depois de onde nós fizemos a corrente. E agora nós puxamos aqui o nosso fio e fazemos a nossa primeira correntinha. No mesmo ponto nós fazemos um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. Muito cuidado para não pular nenhum pontinho. Eu vou contornar a minha carreira e quando eu chegar aqui, um ponto antes da corrente, eu vou aqui com vocês no meu último ponto antes das correntes. E onde eu subi a minha correntinha de 10 pontos, eu vou entrar aqui no mesmo lugar e fazer um ponto baixo também. E aqui na minha primeira corrente, que é esta aqui, eu vou fazer mais um ponto baixo. E em cada correntinha eu vou fazendo um ponto baixo. E já vou aproveitar e vou prender esse fiozinho, essa perninha de fio aqui nos meus pontos baixos. 10 pontos baixos. E aqui nós vamos virar o nosso trabalho e fazer primeiro ponto baixo no primeiro ponto baixo de base. Primeiro ponto baixo, segundo ponto baixo. E aqui nós vamos voltar ponto baixo em cima de cada ponto de base. Vamos voltar por aqui até chegarmos aqui, onde nós começamos a nossa carreira. Cheguei aqui no final da minha carreira
E aqui já vai se formando o fechozinho. Agora aqui nós temos duas carreiras de pontos baixos, que nós fizemos aqui a primeira por cima da corrente e voltamos. Nós já temos duas carreiras e nós vamos completar as 5 carreiras, fazendo agora mais 3 carreiras de ponto baixo, dessa mesma forma, repetindo. Chega até aqui, aí volta fazendo a mesma quantidade. Então, nós vamos continuar fazendo isso por mais 3 vezes. Quando completar as 5 carreiras, eu volto aqui com vocês. Voltamos, pessoal. Então, aqui nós já fizemos 1, 2, 3, 4 e 5 carreirinhas de ponto baixo. Então, depois das minhas 5 carreirinhas, viramos o trabalho e aqui nós fazemos no primeiro ponto um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, um ponto baixo em cada carreira de base, em cada ponto de base. Agora nós fazemos 1, 2 e 3 correntinhas, pulamos 3 pontos e fazemos um ponto baixo no próximo ponto e seguimos em pontos baixos até aqui. E quando chegarmos até aqui, nós voltamos em ponto baixo, e quando chegarmos até aqui voltando, eu chego aqui para mostrar para vocês como a gente faz aqui. Pessoal, agora voltei para mostrar esta parte para vocês. Eu já fui com minha carreirinha, já voltei, e aqui onde nós fizemos essa casinha de botão, nós vamos colocar 3 pontos baixos. 2, 3 e voltar fazendo ponto baixo, terminando a carreira. Os 3 pontos baixos que nós colocamos antes da casinha, nós fazemos aqui de volta. Então, aqui na casinha, nós já temos a primeira carreira de ponto baixo que foi feita aqui dentro da casinha. Com essa primeira carreira aqui de ponto baixo, nós vamos fazer mais 4 carreiras, indo e voltando. Voltei, pessoal, aqui já é o nosso último pontinho. Já fiz aqui as minhas 5 carreirinhas. Depois da casinha do botão, aqui eu faço uma correntinha só para deixar firme o ponto e já corto o meu fio e deixo bem apertadinho aqui. Por enquanto, nossa botinha está ficando assim. Então, pessoal, agora vamos fazer a nossa sainha, e aqui nós vamos contar 1, 2 e 3. Nesse daqui, nós vamos introduzir a agulha de baixo para cima, nessa laçadinha que ficou daquela carreira que só pegamos a laçadinha de dentro. Então, a laçadinha de fora, nós vamos trabalhar ela agora. Prendemos o nosso fio de baixo para cima, fazemos aqui uma correntinha, deixa bem apertadinha, e vamos fazer o nosso ponto baixo. No próximo ponto, nós fazemos um ponto baixo e já vamos escondendo essa pontinha do fio aqui nos pontos baixos que nós vamos fazer nessa laçadinha de fora. Eu vou contornar o meu
e volto com vocês quando chegar aqui na parte da frente, nas diminuições. Chegando aqui na parte das diminuições, aqui nós temos 5 diminuições. Então, nós vamos fazer na primeira diminuição 2 pontos baixos juntos, na próxima 1 ponto baixo, na terceira 2 pontos baixos, na quarta 1 ponto baixo e na quinta 2 pontos baixos. Então, desses 5 pontos baixos, o primeiro, o terceiro e o quinto terão 2 pontos baixos em cada um. No restante, apenas 1 ponto baixo. Eu vou fazer o meu e quando chegar aqui no final, eu vou voltar com vocês. Mas eu vou mostrar primeiro aqui para vocês como seria aqui o primeiro ponto, o primeira diminuição. Nós vamos fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos no mesmo ponto. Aí no próximo, no segundo ponto, na segunda diminuição, eles ficam amassadinhos, mas depois a gente arruma. Na segunda diminuição, apenas um ponto baixo. Na terceira diminuição, 2 pontos baixos, 1 e 2, no mesmo ponto. Na quarta diminuição, 1 ponto baixo, e na quinta diminuição, 2 pontos baixos. E agora eu continuo seguindo com um ponto baixo para cada laçadinha até chegar aqui na última, onde eu vou fechar a carreirinha com vocês. Aí eu volto assim que eu chegar. E aqui já fiz o meu último ponto e o primeiro ponto da carreira está aqui, o meu primeiro ponto baixo, onde eu comecei com a correntinha e um ponto baixo. E aqui eu vou fazer o fechamento com um ponto baixíssimo. Então aqui eu vou subir 1, 2 e 3. Vou virar o meu trabalho e agora nós vamos fazer ponto alto duplo. No mesmo ponto onde nós finalizamos, nós entramos no mesmo ponto onde saímos aqui as 3 correntinhas que viramos o trabalho. Nesse mesmo ponto nós vamos fazer ponto alto duplo, 1 e 2 laçadinhas no mesmo ponto, o ponto alto duplo. Então aqui nós temos 2 pontos altos duplo e 3 correntinhas. No próximo ponto, que é este aqui nós já vamos voltar trabalhando não mais de baixo para cima, mas nós vamos virar o nosso sapatinho e vamos trabalhar agora de cima para baixo nesta direção aqui. Então, neste ponto, próximo ponto baixo, 2 laçadinhas e nele nós vamos fazer um ponto alto duplo, mais um ponto alto duplo, e outro ponto alto duplo, totalizando 3 pontos altos duplos no mesmo ponto. Aqui é o nosso próximo ponto e nele nós vamos fazer novamente 3 pontos altos duplos. 1, 2 e 3.
No próximo ponto, nós vamos fazer novamente 3 pontos altos duplos. 1, 2 e 3. E nós vamos seguir assim, com ponto alto duplo, 3 pontos para cada ponto baixo da carreira anterior. Então, nós vamos trabalhar toda essa sainha em ponto alto duplo e vamos contornar todo o sapatinho. E quando eu chegar com o meu aqui, eu volto com vocês para a gente fazer o fechamento, finalizando aqui a sainha. Pregarmos o botãozinho, eu vou pregar aqui com vocês, mas quando eu voltar com a minha sainha pronta, eu já vou ter arrematado este fio, que vou vir com a agulhinha de tapeceiro, colocando esse fio por dentro desses pontinhos e vou arrematar esse também. O daqui de trás já ficou arrematado quando eu vim trabalhando, né, as carreirinhas do caninho. Então, eu vou terminar minha sainha, arrematar meus fios e volto com vocês para pegarmos o botãozinho. Aqui, pessoal, eu já venho voltando, já contornei toda a meu caninho com ponto alto duplo e agora nós vamos finalizar. Deixei aqui para finalizar com vocês. E aqui ainda faltam 2 pontos para nós finalizarmos a nossa carreirinha. Então, eu vou fazer aqui com vocês. Dois pontos altos duplos, 3 pontos altos duplos. E no próximo ponto, que é este aqui, vamos fazer mais 3 pontos altos duplos. Aliás, neste último pontinho, nós vamos fazer apenas 2 pontos altos duplos. E finalizarmos com 3 correntinhas. E no mesmo ponto, nós fechamos com um ponto baixíssimo. E aqui nós cortamos o nosso fio. E aqui nós vamos arrematar o nosso fio, como vocês já sabem, já como é que faz o arremate, né? Passando por todos os fios, eu vou arrematar o meu com agulha. Eu já passo esse aqui para dentro do sapatinho, para fazer o arremate por dentro. E aqui vai ficar essa aberturinha assim, transpassando por cima do outro babadinho, ou por cima ou por baixo. E aqui eu vou fazer o meu arremate, vocês fazem o arremate de vocês, que vocês já sabem como faz, né? Vai passando por dentro dos outros pontos esse fiozinho com a agulha. Eu volto com vocês para nós pregarmos o botão. Eu vou primeiro arrematar o meu fio. Prontinho, pessoal, aqui eu já tinha arrematado meu fio quando eu voltei da sainha. Vocês veem que já ficou todo arrematado. Aqui a parte de dentro, onde terminou o fio, também já arrematei aqui dentro dos outros pontos. E agora nós vamos pregar o botão. E nós vamos pregar o botão, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aí aqui no 6º ponto. E já vamos colocar aqui de trás para frente, neste buraquinho, nossa agulha. E já colocar o botão. E já aqui no próximo pontinho. Aqui eu já gosto de dar um nozinho
para segurar o primeiro ponto. E aqui eu repito o mesmo passo, saindo nesse buraquinho, entrando no próximo ao lado. Aqui eu já desço para o próximo buraquinho do botão e já entro do lado dele. E eu faço, repito novamente o processo de pregar o botão, pessoal, é simples, né? Não tem segredo. Tem quem gosta de aplicar o botão cruzando, fazendo um xizinho. Eu achei legal aplicar dessa forma. E aqui eu já dou mais 2 nozinhos para deixar o botãozinho bem seguro. E aqui é simples, olha como ele ficou. E aqui é simples porque é só agora arrematar o fio também por dentro dos pontos. Também já é um processo que vocês já conhecem. Só passar um pouquinho para cá, por alguns poucos pontos. Só para esconder e ficar bem presinho. Aqui a gente corta. Dá uma puxadinha, esconde um pouquinho, já fica bem escondidinho, bem escondidinho mesmo. Não dá pra perceber acabamento, ó. Eu sempre digo que se eu errar uma peça, depois de terminada, eu ver que ficou com algum defeito, eu prefiro fazer outra do que desmanchar, porque esses acabamentos que eu faço escondidinho desse jeito, nem eu não consigo desmanchar se eu quiser. Então aqui a gente botoa. E a nossa botinha está pronta. E a nossa botinha está prontinha. Desta forma que ela vai ficar. Está prontíssima, já está acabada. É só fazer o próximo pezinho, que o fecho já vai ser diferente. Então, essa daqui tá pronta e eu vou mostrar como faz o fecho do pezinho esquerdo para vocês. Então, agora nós vamos fazer o pezinho esquerdo e nós contamos aqui, nos baseando pela carreira de pontos altos, antes da primeira diminuição, nós contamos 1, 2, 3 e 4 e subimos e introduzimos a nossa agulha aqui. Vocês estão lembrados que neste lado, quando começamos o fecho do outro pé, nós contamos e começamos no quinto ponto, subimos na altura do quinto ponto alto. Neste lado nós vamos subir na altura do quarto ponto alto, porque a tendência dos pontos é puxar esse aqui um pouquinho mais para trás. Sempre que a gente tá fazendo sapatinho, esses pontos vêm mais para trás um pouquinho, e aí nesta hora nós, para ficarmos igual do outro lado, acabamos contando um mais para frente, senão fica torto assim. Então vamos agora introduzir a nossa linha e fazermos 10 correntinhas. Vou passar o fio por cima, igual eu fiz do outro lado, e fazer a minha primeira correntinha. E vou fazer mais 9 correntinhas. 2, já tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz a primeira mais 9, totalizando 10. E agora nós fazemos uma correntinha e fazer a segunda correntinha de ponto baixo. 1,
2, 3, 4. Vou fazer as minhas e volto com vocês. Aqui é minha última correntinha. E eu faço nela o meu 10º ponto baixo. E aqui, onde nós começamos com a correntinha, eu faço a minha meu ponto baixo, já prendendo a ponta de fio que ficou aqui quando nós começamos. Então, eu vou fazer ponto baixo por toda a carreirinha, contornando o caninho. Passando por aqui pela frente. E sempre escondendo o fio. Nesta carreira aqui, nós pegamos as 2 laçadas. Chegando aqui, já contornei todo o meu caninho. E chegando aqui, perto de onde nós começamos a nossa correntinha, faltando 2 pontos, eu viro o meu trabalho e vou retornar toda a carreira em ponto baixo por cima aqui, até chegar aqui neste último ponto. Então, começo aqui o meu primeiro ponto, neste ponto, que é o primeiro da carreira anterior, o último, aliás, né? E aí, já vou fazendo toda a minha carreira em pontos baixos. Eu vou fazer os meus pontos baixos, vou fazer a minha carreira e quando chegar no último ponto, aqui no final da carreira, eu volto com vocês. Cheguei até aqui no meu último ponto, e aqui nós já temos 2 carreiras e nós vamos fazer mais 3 carreiras de ida e volta, igual nós fizemos no pezinho direito. Então, quando eu completar as minhas 5 carreiras, eu volto pra gente fazer a casinha do botão. Aqui eu já fiz minhas 5 carreirinhas e eu voltei para mostrar para vocês, se vocês quiserem estar usando também este modelinho, esta receita para fazer uma botinha para menino, é só deixar ele aqui, ó, no caninho mais baixo, aqui colocar um botãozinho, tanto como para menina também, numa botinha de cano curto. Então aqui eu já fiz as minhas 5 carreirinhas, vou voltar, né, na 6ª carreirinha, e quando chegar aqui a gente vai fazer a casinha do botão agora aqui na volta. Então eu volto com vocês quando eu chegar até aqui. Pronto, pessoal, voltei aqui, faltando 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Aqui nós fazemos agora a casinha do botão com 1, 2 e 3 correntes. Pulamos 1, 2, 3. Na 4ª nós fazemos um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. E no último pontinho, que é aqui atrás, bem difícil de pegar esse último ponto sempre, nós fazemos aqui outro ponto baixo, totalizando 3 pontos baixos. Viramos o nosso trabalho e no primeiro ponto nós já fazemos um ponto baixo, no segundo outro ponto baixo, no terceiro mais um ponto baixo. Dentro da casinha do botão, onde nós fizemos 3 correntinhas e pulamos 3 pontos baixos, nós colocamos agora mais 3 pontos baixos dentro da casinha do botão e continuamos fazendo ponto baixo em cima de cada ponto de base,
até o final da carreira, chegando aqui no final. Nós viramos o nosso trabalho e voltamos fazendo ponto baixo novamente até aqui, e depois voltamos até termos 5 carreiras, contando com esta aqui. Aqui é a primeira, nós fazemos mais 4 depois dessa, totalizando 5 carreiras e arrematamos o nosso ponto. Pronto, pessoal, terminamos, finalizamos aqui a nossa botinha. Essa lindeza, essa fofura. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho aí na opção todas para você não perder nenhum vídeo que eu postar. Deixa teu like para o YouTube entender que você está gostando do vídeo, que o vídeo é legal, e encaminhá-lo para outras pessoas também. Também deixa aí teu comentário, me diz se você está gostando dos vídeos, se você gostou dessa lindeza, se você vai fazer. Eu faço questão de responder todos os comentários. Então, por hoje é só, nós vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!